Olá, me chamo Felipe Bernardo, eu faço parte do grupo Concidis, que está situado no LNCC em Petrópolis. Hoje irei apresentar o trabalho em busca de uma inteligência artificial ecologicamente viável, um estudo de caso do consumo energético de algoritmos de árvore de decisão. Bem, essa aqui é a agenda que eu vou apresentar, então vamos começar. Inteligência artificial atualmente vem transformando o mundo com resultados revolucionários. Isso acontece por causa da computação de alto desempenho, que se aproveita do grande volume de dados para encontrar respostas. Então a IA se aproveita disso para trazer mais eficiência, além de melhorar o tempo, o consumo de energia, entre outros. Só que HPC IA, para trazer toda essa revolução, demanda muita energia. Segundo esse trabalho aqui, que eu parei aqui a seta, até 2040, metade do consumo de energia vai ser somente para computação de alto desempenho. E possa se imaginar que a IA vai estar junto com a computação de alto desempenho. Além disso, como o outro trabalho aqui abaixo mostra, o processamento de linguagem natural, NLP, quando ele é feito o ciclo completo, o que acontece? Ele recebe os dados são tratados, é treinado e testado para ser colocado em produção, emite mais CO2 do que 5 carros durante toda a sua vida útil. Essas informações geraram muita estranheza para o nosso grupo, e a partir daí usamos elas como base para fazer o nosso trabalho e verificar realmente se é isso tudo que esses dois artigos dizem. Bem, primeiro, o que é inteligência artificial? Acima nós temos aí uma definição da União Europeia, nós podemos dizer que inteligência artificial é quando a máquina começa a fazer tarefas, analisar as informações sem a interferência humana. A inteligência artificial tem uma vasta área de conhecimento. Nesse trabalho, nós vamos falar um pedacinho, que é o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a máquina aprende sobre uma determinada informação sem a ajuda do humano. E dentro da classe de aprendizado de máquina, nós temos duas classes. Supervisionado, você rotula a informação para a máquina. O não supervisionado não tem rótulo. Dentro do supervisionado, temos classificação e regressão. Por que eu foquei aqui? Porque a árvore de decisão ela é um algoritmo que faz parte do aprendizado de máquina, supervisionado, e pode trabalhar com classificação e regressão. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem de uma saída de uma árvore de decisão. O que acontece? A árvore recebe os dados, testa todos os atributos até encontrar o melhor atributo. Após encontrar o melhor atributo, ela coloca aqui, onde é chamada nó raiz. Depois ela começa a expandir. No momento da expansão, ela pode criar um novo nó, como esse aqui, ou, se ela já tiver encontrado a resposta, ela vai criar uma folha como esse aqui. Bem, como nós usaremos dois tipos de árvore, a classificação usa o ganho de informação para gerar não só a folha, como o nó. Ela também, com a classificação, pode utilizar dados numéricos ou dados categóricos. No caso da árvore de regressão, do nosso trabalho, usamos o erro quadrado médio, ou também pode usar um método matemático chamado índice Gini. No caso da árvore de regressão, ela só trabalha com atributo numérico e não categórico. Bem, o que é um hotspot do algoritmo? É a parte do código que mais causa impacto no algoritmo, seja consumo de energia, tempo ou alguma outra parte do hardware. Por que identificá-lo? Para otimizar essa parte que está gerando impacto, ou reimplementá-lo, ou até mesmo reescrever em uma outra linguagem
para deixar o algoritmo mais rápido e consuma menos energia e aproveite melhor a máquina que ele está sendo executada. Nessa imagem temos como exemplo a função fit. Então, nosso trabalho consiste em encontrar os hotspots nas árvores de classificação e regressão, monitorar eles para encontrar o consumo energético e avaliar o impacto do CO2 desses algoritmos. Bem, para realizar o trabalho, utilizamos o Perf para coletar consumo de energia, o PyRapel para o consumo de energia das funções, o cProfile para identificar as funções e o MOA para gerar a base de dados. A ARC1 é uma CPU x86, a ARC2 uma CPU ARM. Os dados utilizados no trabalho são sintéticos, ou seja, esses dados não têm conhecimento. São números aleatórios, então usar métricas como F1 Score, acurácia e outras não é que não seja necessário, mas não tem uma contribuição muito legal, porque os dados não geram conhecimento, esses dados não têm conhecimento para o algoritmo. Então, usar essas métricas não seria assim, gastar muito tempo. Variar a quantidade de exemplos e de atributos. Como vocês podem ver aqui, ó, essa é a quantidade de exemplos e aqui são a quantidade de atributos. Fizemos isso no trabalho porque notamos que em grande parte dos artigos só há uma variação na quantidade de exemplos. Poucos variam a quantidade de atributos. Aqui vem a fórmula de como calculamos o CO2. Vale um destaque para o PUE, que é medido pelo Instituto Uptime. Essa conta calcula como o parque onde está os computadores, o supercomputador, equipamentos de rede, gerador, consome de energia. No nosso trabalho, a potência da GPU foi desconsiderada, esse P aqui para representar a potência, ele foi desconsiderado na GPU. Na ARC1 foi desconsiderada a P-memória, a GPU foi para todas. Já na ARC2 o P-memória foi usado. Uma vez encontrado o ET, que é o energia total, nós aplicamos aqui e multiplicamos por esse coeficiente. É importante ressaltar que esse coeficiente é representado pela matriz energética do Brasil. Então, quando for calcular para outro país, esse número aqui vai mudar, porque depende da matriz energética do país que quer se calcular. Essa tabela nós temos aqui as funções encontradas, que são os hotspots. A Generate Tree e a Build Tree geram a árvore de decisão, enquanto a Preprocess Data é responsável por receber os dados e transformar eles de uma maneira que o algoritmo C4.5 possa ler. E já na CART, a Determinate Best Split escolhe qual é o nó, não só o nó raiz, mas qual é os nós. Então, a função dela é essa. Como pode ser observado, o que gerou o maior consumo de energia foi 21 atributos. Mas isso acontece por quê? Porque a característica da árvore é testar todos os atributos. Então, como a árvore precisa testar todos os atributos, um conjunto de dados, mesmo que tenha menos exemplos, mas tenha mais atributos, ele pode consumir mais energia e mais tempo que um conjunto de dados que tenha mais exemplos, mas tenha menos atributos. Vale destacar que isso observado somente na árvore de decisão. Não é algo que seja ou que vá acontecer em outro algoritmo. Ainda vale estudo para verificar se em outros algoritmos isso acontece. Aqui é a representação gráfica da tabela passada. Aí, em vermelho nós temos o conjunto 3, onde temos 21 atributos e 5.000 exemplos.
Essa segunda tabela mostra o consumo de energia e tempo dos algoritmos como um todo. Conforme eu comentei sobre a parte da árvore precisar testar todos os atributos, olha só o que acontece aqui. Ó. Em ambos os casos, o conjunto maior, né, com 25 mil exemplos e 21 atributos, é o que consome mais energia e é o que gasta mais tempo. Agora, falando sobre CO2, nós vemos que a arquitetura 2 foi a que emitiu mais CO2. Se pegarmos esse valor do nosso trabalho e compararmos com o carro mais vendido no Brasil, o carro mais vendido emite mais CO2. Como pode ver aqui, ó, ele emite 0,100 kg de CO2 por quilômetro, enquanto o nosso emite 0,0283 kg por quilowatt-hora. Pode parecer até uma comparação injusta, porque para que o nosso algoritmo chegue nesse valor aqui, ele precisa trabalhar na arquitetura 2 durante 57,3 horas sem parar. Mas, como testamos somente com poucos exemplos e o coeficiente de energia, de emissão de CO2 de energia do Brasil é baixo, porque a nossa matriz energética é majoritariamente de hidrelétricas, isso faz com que o nosso valor de emissão de CO2 seja baixo. Agora, se aumentarmos a quantidade de exemplos, além da quantidade de atributos, e botarmos para executar na China, onde a utilização de carvão para geração de energia é maior, esse número aqui tem de ser maior. E provavelmente esse tempo aqui de 57 horas, de 57,3 horas, vai cair drasticamente. Bem, então na nossa consideração final, o trabalho realmente foi possível identificar as principais funções que mais impactam no algoritmo. Foi interessante notar o comportamento dos atributos na árvore de decisão, como que os atributos influenciaram na árvore, e a influência deles foi assim, de uma proporção como de exemplos. Então, se eu dobro a quantidade de exemplos, meu tempo costuma dobrar. Se eu dobro a minha quantidade de atributos, aconteceu a mesma coisa, meu tempo geralmente dobrou. Então, assim, esse efeito que geralmente a quantidade de exemplos faz com o algoritmo, na árvore, não só os exemplos, mas a quantidade de atributos também faz o mesmo efeito. Para trabalhos futuros, o objetivo é usar códigos paralelos, porque nesse teste só usamos códigos seriais. Avaliar outros algoritmos, como redes neurais, SVM, KNN, entre outros. Avaliar o desempenho do algoritmo. Aí sim, trocarmos a base de dados para que ela para que seja uma base de conhecimento, para podermos avaliar o F1 score, a acurácia, erro médio quadrático, entre outras métricas de desempenho. Claro, além de aumentar a quantidade de exemplos. E, por fim, executar em GPU. Aqui estão as referências. Obrigado.